do nono ano, professor Vanks na área, para trabalhar com você à frente de Química, no seu capítulo de número 11, a bateria de exercícios mergulhando fundo. O primeiro exercício que nós temos aqui, amigos, diz o seguinte: o grau de ionização de um eletrólito do cálcio é 0,75. Alfa igual a 0,75. Em solução desse eletrólito encontram-se 500 moléculas não ionizadas. Moléculas que não foram ionizadas, 500. Qual o total de moléculas? Não sei. Você vai chamar de quê? Sugestão? Chame de X. E as moléculas ionizadas? Você tem que colocar a sua mente para funcionar. Se as moléculas não ionizadas são 500. As moléculas totais X, as ionizadas, vai ser a diferença entre ambas. As moléculas ionizadas, nós teríamos quem? X menos 500. A pergunta é, qual o número de moléculas inicialmente dissolvidas? Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Procurar esse tal X aqui. Como é que eu vou fazer? O grau de ionização é o número de moléculas ionizadas, vamos lembrar? Número de moléculas ionizadas dividido pelo total de moléculas que você tem. Como é que vai ficar essa conta? Bom, eu vou pegar 0,75, eu posso escrever isso aqui na forma de fração. O que é 0,75? 0,75 é 75 sobre 100. Eu posso fazer isso aqui, ó. Igual. Qual o número de moléculas ionizadas? Número de moléculas ionizadas, X menos 500. Qual é o total de moléculas? X. O que você vai fazer? Multiplicar cruzado. 100x menos 100 vezes 500 vai ficar 5 com 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Tudo isso igual a quanto? 75x. 100x menos 75x. Você vai jogar os 5.000 para o segundo membro, ele vai ficar positivo. Como é que vai ficar isso aqui, Vanks? 25x igual a 5.000. Desculpe, 50.000. 25x igual a 50.000. O meu x será 50.000 dividido por 25. 50 dividido por 25 dá 2. 50.000 dividido por 25 vai dar 2.000. Essa é a quantidade de moléculas que você está buscando. Na questão de número 1 não tem uma alternativa. Somente ele gostaria de saber quantas moléculas inicialmente foram dissolvidas. Na questão de número 2, o autor diz assim: escreva a fórmula e o nome dos ânions derivados dos seguintes ácidos. Ácido fosfórico, aqui eu tenho quem? H3PO4. O que é que vai acontecer? Quando eu coloco na presença da água e esse ácido sofre, segundo Arrhenius, um processo denominado ionização, eu vou olhar quantos hidrogênios ionizáveis eu tenho aqui. 3. 3H+, porque ele é o cátion, PO4, 3 cargas positivas, então aqui vai ser 3 negativo. Como é o nome do meu ácido? Ácido fosfórico. Quando eu vou montar o nome dos sais, eu tenho que lembrar da relaçãozinha. Todo ácido que termina em ico gera um sal ato. Então esse moço aqui seria quem? Fosfato. Só isso que ele quer que você faça. O ânion e o seu nome. O segundo que ele nos trouxe foi o H3PO3. Se o sulfúrico é H3PO4, o sulfuroso vai ser H3PO3. A família do fósforo nos dá uma série de hidrogênios. Detalhe, H3PO3, tá? Quando o H3PO4 tem 3 hidrogênios ionizáveis, à medida que você vai encontrando o fosforoso e o hipofosforoso, o número de hidrogênios ionizáveis diminui. Aqui eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis, ó, 2H+. E aí vai ficar quem aqui? HPO3 menos 2. Quem termina aqui em oso vai ficar como? Todo ácido interminado em oso gera um ânion ito. Então esse moço aqui vai ser o fosfito. E para eu fechar essa sequência, nós temos o ácido perclórico. HClO3 é o ácido clórico. O HClO4 é o ácido perclórico. Vanks, como é que vai ficar o nome desse ânion que ele vai formar? Bom, inicialmente, o hidrogênio sozinho, aqui você só tem um hidrogênio ionizável, vai ficar H+, ClO4-. Isso aqui é o que vai aparecer lá no sal. Os ácidos que terminam em ico, terminologia é ato, não é? Ico é ato, só que aqui tem per, não tem? Então vai ficar como isso aqui, em vez de ser clorato, esse moço vai ser quem? Perclorato. Pronto, já morreu a questão de número 2. Vamos para a questão de número 3.
Entre as bases hidróxido de potássio, hidróxido de zinco, hidróxido de amônio e hidróxido de magnésio, qual provoca um brilho muito intenso na lâmpada de aparelhagem ao lado quando adicionada a água? Bem, amigos, as bases têm como característica um processo de presença da água em solução aquosa chamado dissociação. Base sofre dissociação. Quem é base forte, Vanks? As bases mais fortes, amigos, são as bases da família 1A. Quem é essa família? Família dos metais alcalinos. Se você consultar a sua tabela, você vai encontrar lá lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. A família 2A também caracteriza-se como sendo uma base forte, com exceção do magnésio, que não é uma base forte. Então, eu tenho aqui, ó, KOH como sendo metal alcalino, família 1A. Então, qual seria aquela que me daria a luz mais intensa no seu brilho? Hidróxido de potássio. Qual a justificativa? Aquela que eu acabei de citar ali embaixo. Hidróxido de potássio. Qual a justificativa de ser ela mais intensa a luminosidade? Base forte. Pois K pertence à família 1A. Aos metais alcalinos. Essa seria a explicação para que a lâmpada ficasse mais intensa no seu brilho usando esta base. Lembrando, ela precisa estar na água. A água vai fazer com que a base sofra um processo de dissociação. Seria isso aqui lá dentro da água. KOH, presença da água, K+, OH-. Ok? Questão de número 4, ele pede para a gente escrever o cátion correspondente aos hidróxidos e os respectivos fórmulas e as suas forças. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pela fórmula, porque depois a gente só olha para a estrutura e você escreve o cátion correspondente e a força. Lembrando, quem são as bases fortes? Bases fortes, família 1A, 2A, com exceção do magnésio, demais são fracas. Então, o que a gente ia fazer aqui inicialmente? A gente ia escrever as fórmulas dessa galera. Estrôncio, você tem da família 2A, então ficaria assim, SrOH2. Hidróxido de chumbo 2, Pb, o algarismo romano já nos ajuda ali, né? OH2. Hidróxido de amônio, NH4OH. Hidróxido de rubídio, rubídio é da família 1A, RbOH. Hidróxido de alumínio, alumínio da família 3A, AlOH3. Hidróxido de magnésio, magnésio da família 2, MgOH2. Com relação aos cátions, o que é que eu faço? Eu escrevo todos esses que estão à esquerda, que são os cátions, e o sinal positivo, porque eles são cargas positivas. E o sinal com que número? O número é o que acompanha o número de hidroxilas. Então, aqui qual seria o cátion? Sr mais 2, Pb mais 2, NH4 mais 1, ou simplesmente mais, Rb mais, alumínio mais 3, magnésio mais 2. Forças. Família 1A e família 2A, exceto o magnésio, são fortes. As outras são fracas. Entre família 1A e 2A, a família 1A é mais forte ainda, tá? Então aqui, ó, estrôncio, como faz parte desse grupo, é uma base forte. Por que, Vanks? Isso é da família 2A. O chumbo não faz parte da família 1 e nem 2, é fraca. Nitrato de amônio também é uma base fraca, apesar de ser solúvel, tá? Rubídio da família 1A, uma base forte. Alumínio, base fraca. E o magnésio, apesar de ser 2A, magnésio é uma base fraca. Ok? Questão de número 5. Questão número 5, ele diz assim. Nós não temos a questão 5, perdão. Isso aqui já terminou a sequência de sua apostila, já fechamos o conteúdo da nossa aula de hoje, só que eu trouxe algumas atividades complementares para a gente, em função do tempo que a gente tem disponível, não ficarmos ociosos, né? Trouxe algumas questões para fazer junto com você. A primeira questão das atividades complementares que você deve passar para o seu caderno é a seguinte. Nos recipientes 1, 2 e 3 foram adicionadas soluções aquosas de ácido nítrico, HNO3. Cloroso, HClO2.
Sulfúrico, H2SO4. Escreva as fórmulas, já escrevemos. Classifique quanto à força. Quanto à força, você vai pegar o número de oxigênios e vai fazer o quê? Diminuir do número de hidrogênios. Se der 2 ou mais, esse ácido é forte. Se essa conta der 1, ele é moderado. Se essa conta der 0, ele é fraco. Uma observação. H2CO3, que é o ácido carbônico, mesmo a conta dando 1, ele é fraco. Cuidado. Cuidado com essas situações. Essas exceções são importantíssimas. É quando eu acabei de falar da base hidróxido de magnésio. A base é da família 2A, a regra aqui é forte, mas hidróxido de magnésio é fraca. Vamos lá. Fazer a conta do número de oxigênio e hidrogênio. 3 menos 1 dá quanto? 2. Então é um ácido forte. 2 menos 1 dá quanto? Dá 1. É um ácido moderado. 4 menos 2 dá 2. É um ácido forte. Maravilha. Vamos para a próxima. Questão de número 2, eu peço para que você escreva o nome das bases. Base A, hidróxido. Sempre vai fazer isso, ó. Hidróxido. D, nome do elemento, lítio. Base B, hidróxido de, o que é o B? Berílio. Letra C, hidróxido de, quem é o Al? Alumínio. Letra D, hidróxido de, quem é o Ni? É o níquel. Letra E, NaOH, hidróxido de sódio. F, hidróxido de, quem é o Rb? Rubídio. E o G, PbO4, hidróxido de, Pb é o quê? Chumbo. Lembrando que o chumbo forma bases diferentes, tá? Não forma apenas uma base porque ele tem NOx variável. Lá na questão número 3, nós temos HClO4, nós temos H2MnO4, nós temos H3PO4 e nós temos H4SP2O7. Todos são oxiácidos. A pergunta é com relação ao número de hidrogênios ionizáveis, como é a sua classificação? O número de hidrogênios ionizáveis é quando você coloca essa estrutura na presença da água para ver o seu comportamento. Então, esses oxiácidos vão liberar uma determinada quantidade de hidrogênios ionizáveis. Aqui eu tenho 1, então ele vai ser um monoácido. Aqui eu libero 2, ele vai ser um diácido. Aqui eu libero 3, ele vai ser um triácido. Aqui eu libero 4, ele vai ser um tetrácido. Portanto, a minha resposta seria que tivesse monoácido, diácido, triácido, tetrácido. Eu vou achar isso na letra A da questão de número 3. Na questão de número 4, eu te dei uma série de ácidos e estou pedindo o nome. Começo com H2CO3. Quem é esse moço, Vanks? É o ácido carbônico. Quem é o HCN? É o ácido cianídrico. Lembre-se, todos os hidratos terminam em hídrico. H3PO2. H3PO4 é fosfórico, PO3 é fosforoso, PO2 é hipofosforoso. HNO3 é nítrico, HNO2, nitroso. HI é um hidrácido. A hidrácido pega o nome do elemento e acrescente hídrico. É o iodídrico. H2SO4 é ácido sulfúrico. H2SO3, sulfuroso. E o H2SO2, hipossulfuroso. Eles são da família de quem? Do enxofre. E o quem é o H2SO4? É o mais conhecido. É o sulfúrico. H3PO4, fosfórico. H3PO3, fosforoso. HClO4. HClO3 é o clórico. Subiu um oxigênio, passou para HClO4, ele é o perclórico. HNO3, Vanks, é o nítrico. E o H2S é o ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico, tá bom?
Na questão de número 5, o que é que nós temos? A chuva ácida é um fenômeno químico resultante do contato entre vapor de água existente no ar, o dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio. O enxofre é liberado principalmente por veículos movidos a combustível fóssil. Os óxidos de nitrogênio por fertilizantes. Ambos reagem com o vapor de água, originando respectivamente os ácidos sulfuroso, sulfídrico, sulfúrico e nítrico. Escreva as fórmulas desses ácidos citados. Então, quais são os ácidos que foram citados? Sulfuroso, H2SO3. Sulfídrico, H2S. E nítrico, HNO3. Essa seria a nossa resposta. Gostaria que você agora pegasse todos esses exercícios, refizesse todos eles, vá lá na sua apostila de estudo atualizado e qualquer dúvida entre em contato comigo. Peça para tirar suas dúvidas agora, após a nossa aula, ou através dos nossos canais de comunicação. Um abraço.